Hoje é o primeiro encontro com textos do grupo de estudos em teorias contemporâneas das relações internacionais. Assim como no semestre passado a gente estudou nesse primeiro encontro o artigo do Mearsheimer e do Stephen Walt sobre a importância das teorias das relações internacionais guiarem as pesquisas, sejam elas empíricas ou de testes de hipóteses, né? E eles defendem que tem que ser assim. Aliás, eles denunciam que o número de estudos teóricos tem diminuído nos artigos das principais revistas em RI e tem aumentado o número de estudos de testes simples de hipótese, né? Simplesmente verificação empírica, né? Observação de irregularidades, o que eles chamam de simples acúmulo de descrições e acúmulo de dados sem a luz da teoria para explicar por que há relações ali. Então foi um texto introdutório para a gente começar a entender a importância da teoria. O texto de hoje é da Kurk. Ela tem uma importância também para o entendimento das teorias, porque ela está trabalhando no espaço metateórico. Ela não está teorizando, ela não está criando uma teoria, ela está discutindo sobre as formas que a área tem teorizado, né? Como as teorias têm caminhado do ponto de vista ontológico, ou seja, a essência da teoria. E ela vai chamar a atenção da divisão que existe na disciplina entre racionalistas e reflexivistas, uma divisão que destoa um pouco daquelas divisões que nós encontramos em manuais, né? A divisão da disciplina entre os debates, que eu acho bem interessante, é essa nova divisão que ela vai trazer, que não é uma divisão que ela inventa, é uma divisão que o Keohane, acho que traz pela primeira vez, não, Luiz? No artigo de 1998, International Organization Two Approaches, e nessa obra, ela, então como eu estava dizendo, diferentemente daquela ideia de debate, primeiro debate, segundo debate, terceiro debate, os debates que pautam a disciplina. Então ela vai dizer, não, essa história de debate aí faz sentido até o debate entre positivistas e pós-positivistas. Porque a partir de então a disciplina não é tanto entre positivistas e pós-positivistas, mas mais entre racionalistas e reflexivistas. Tá? Então ela vai identificar essa divisão na área de relações internacionais, vai afirmar que essa divisão ela tem como base o entendimento de que deve se encontrar causas para os fenômenos em RI, e mesmo os reflexivistas que dizem assumir uma abordagem não causal, eles também buscam causas. Isso a gente vai discutir ao longo do texto. E a gente também vai explicar bem, né, a questão entre a divisão, a diferença entre os racionalistas e os reflexivistas nas relações internacionais, que realmente assumiram aí dois caminhos que o nível de diálogo entre eles é bem reduzido, infelizmente. Talvez eu acho que só o construtivismo do Wendt, né, tentou aí criar uma ponte entre os dois, mas normalmente a gente tem neorrealistas e neoliberais de um lado, pós-modernos, teoria crítica, teorias de gênero do outro. Aí não há uma discussão, como diria o Popper, né, são incomensuráveis, né? Eles não dialogam porque eles partem de uma epistemologia diferente. Mas vamos apresentar a autora, Milja Kurk, não sei muito bem a pronúncia. Ela é professora de Teoria das Relações Internacionais da Universidade de Hull, publica esse artigo que vai dar origem ao livro em 2008. Então, causas que dividem a disciplina, repensando o conceito de causa na teoria das relações internacionais. E pela leitura, eu acho que fica claro que ela é reflexivista e ela é pós-moderna. Já antecipando um pouco a conclusão da obra, um dos objetivos de rediscutir ontologicamente a causa em RI digamos assim, libertar o nosso campo daquele estigma de
que a área tem que se consolidar de forma autônoma e independente das outras áreas do conhecimento. Então, quando ela traz múltiplas possibilidades de causa, ela está dizendo, ó, RI vai ter que dialogar com ciências sociais, vai ter que dialogar com economia, com antropologia, com outras ciências, e não tentar, ao contrário do que querem os racionalistas, criar um domínio próprio do conhecimento. Então, o Waltz não gostaria nada, não iria gostar dos argumentos da Kirk nesse sentido. Então, ela é reflexivista pós-moderna e ela busca uma alternativa ontológica aristotélica para tratar a causalidade das RIs. Então, na introdução, ela já começa colocando da divisão dos debates, como o professor comentou antes, dos 3 debates que compõem as relações internacionais. E aí ela coloca que a disciplina ela tem muitas fraturas e que elas são causais e não causais. Nesse sentido, ela faz a divisão entre racionalistas e reflexivistas, em que os racionalistas eles vão defender um estudo da política internacional através de métodos sistemáticos da análise causal, e que eles são muito pautados no pensamento positivista, e que os reflexivistas eles vêm para contestar essa análise causal. E aí que ela coloca que eles prezam por investigações baseadas numa política mundial que ela é construída socialmente, normativamente e discursivamente constituída, que é a palavra-chave desse texto, que os reflexistas eles constituem a sociedade, por assim dizer. Só para dar alguns exemplos ilustrativos, por exemplo, os racionalistas partem de análises causais, ou seja, identificar causas eficientes que possam ser observadas, que possam ser recolhidas na realidade, tabuladas, enfim, para os fenômenos da política internacional, da política mundial. Então, um exemplo clássico que todo mundo vai entender, a ideia de que democracias levam à paz mundial. Estados democráticos não fazem guerras entre si, então, portanto, eles são a causa. Quanto mais estados democráticos existir, maior a probabilidade da paz mundial surgir. Então, a causa da paz internacional é a existência, a disseminação de estados democráticos. Essa é uma abordagem mais racionalista. Pode ser assumido como uma variável independente ou uma premissa constituinte no argumento dela? Uma variável independente. Independente. Uma variável, do ponto de vista rumeniano. David Hume é um filósofo, né, que ele vai, além de uma série... Mas que nesse texto ela aponta isso como lei. Variável... Como uma variável independente, né, que causa por causa eficiente, né, causa a variável dependente. E a base ontológica, assim, a base dessa causa o conceito de causa de David Hume, que basicamente aqui, para ficar claro, para todo mundo entender, é a simples ideia de que todos os fenômenos que ocorrem, ele tem alguma causa, e a possibilidade de nós encontrarmos essa causa é observando qual a causa eficiente desses fenômenos. Então, o raciocínio clássico de se A, então B. Então, se nós encontramos A associado sempre ao evento B várias vezes, então a causa eficiente de B é A. Tá? Então, se com o passar do tempo democracias não fizeram guerras entre si, chega-se à conclusão de que o aumento de democracias no mundo eliminaria a necessidade de guerra, porque a democracia causa a paz internacional. Seria basicamente essa linha de raciocínio de uma análise causal com base no conceito de causa de David Hume, causa eficiente. Por uma análise quantitativa e não específica de outros... não diria tanto não é tão quantitativa, mas sim empirista, no sentido de que você observa na realidade dados. É que quantitativo você vai ser mais científico ainda, né? Mas também quantitativo. Pode ser, o behaviorismo está aqui. Se tiver um coeficiente de variação, aí é quantitativo, mas qualitativo pode ser observando o objeto
Pode quantificar ou qualificar. Mas como exemplo da paz democrática. Sim, mas qualitativo se você tiver o empirismo. Todo trabalho qualitativo é empirista e não um trabalho qualitativo e interpretativo. Aí os racionalistas não aceitam, né? Se você não sustentar empiricamente o seu argumento no trabalho. Você me questionar? Questionar o Qual a quê? diferença desse novo argumento para o argumento dos behavioristas, por exemplo, no debate? É que os behavioristas são mais radicais ainda, né? Eles defendem que se possa encontrar leis, né? Que se possa quantificar tudo em RI. Assim. Um racionalista aceita uma variável independente qualitativa. Se tiver uma base empírica. Se tiver uma base empírica, um behaviorista é mais complicado. Tem que quantificar. Tem que quantificar. Tem que quantificar. Teria que quantificar. Então o behaviorista é mais radical ainda. E aí tem os reflexivistas. Ela, por exemplo, ela cita o Campbell. Quer falar um pouco do Campbell? O Campbell É um reflexivista. Notem a diferença dele para os racionalistas. Então ele pauta-se na questão do discurso, de que você vai construir algo não como uma causa imutável, mas sim o discurso como uma construção social e como algo mutável. Tu quer desenvolver mais? E o Campbell é da perspectiva pós-modernista também. A ideia é simples assim. O Campbell vai dizer que a política externa norte-americana, ela, antes de ser praticada, a política externa de ingerência bélica, né, antes de ser praticada, ela precede a ela um discurso que constrói o inimigo e justifica a intervenção. O Campbell é um autor da década de 80, 90, né, que ele vai fazer estudos nesse sentido. Só que você não encontra dados, você não observa isso na realidade. Não tem como ir na realidade e levantar empiricamente dados provando que os Estados Unidos, antes de praticar uma ingerência bélica, constrói todo um discurso para criar o inimigo externo. Não tem como provar do ponto de vista científico, do ponto de vista mais rigoroso, behaviorista ou quantitativo. Tá? Então você vai ter que ir para os discursos, você vai ter para uma análise mais interpretativa. Tá? Por isso que o Campbell é um reflexivista. Não sei se ficou clara a diferença entre os racionalistas e os reflexivistas. Os racionalistas buscam estudos de análise causal que sejam sustentados por dados empíricos, por observações na realidade que possam ser extraídas, tabuladas, enfim. Os reflexivistas não, eles advogam a possibilidade de pesquisas que se sustentam através de causas não observáveis, de causas imateriais, de causas abstratas, do processo histórico, por exemplo. Do Campbell dá para utilizar a questão do discurso da guerra ao terror e do eixo do mal, que foi o discurso feito pelos Estados Unidos para marcar os países do Oriente Médio como se fossem um eixo do mal. Então dá para fazer essa relação. Uhum. Então, por exemplo, os pós-modernos, ao afirmarem que não se pode separar produção teórica de poder dominante na área e que a produção teórica existe para legitimar a prática da política internacional, a prática de guerra da política internacional, eles também estão num campo reflexivista. Porque você não tem como provar que o Waltz estava lá escrevendo 10 anos, não, tem que escrever isso porque os Estados Unidos têm que cometer guerras e isso tem que estar legitimado na minha teoria. Tá? Não tem como provar isso também. Mas é uma abordagem que os reflexivistas advogam ser necessária. Por isso que a Kurk está falando, a disciplina está dividida entre quem estuda análise causal buscando dados empíricos, mais racionalista, portanto, e quem estuda advogando a necessidade de não haver uma análise causal e sustentando seus argumentos em abstrações. Aqui, ela fala, a tradição da hipótese de causalidade de David Hume ela é tradição, ela é dominante nas pesquisas em RI. E aí, a partir dessa constatação, ela vai levantar os três principais questionamentos, os dois grandes questionamentos para justificar uma abordagem mais profunda, mais densa nessas análises causais. Então, o primeiro questionamento metodológico, né?
que não é dado um adequado papel para os métodos históricos, qualitativos, discursivos e interpretativos. Tá? Então, a análise causal, com base na tradição de David Hume, não permite a utilização de outros métodos. Se vocês pegarem aí os artigos racionalistas, vocês não encontrarão Tilly, vocês não encontrarão Cox, não encontrarão vários autores, porque eles são reflexivistas. Tá? O questionamento epistemológico que ela traz é que as teorias, portanto, as teorias com base nessa análise causal, são excessivamente objetivas. Aquela reclamação que a gente faz do Watts, né? Muitas vezes, mas é só isso, né? Tão simples assim, porque o Watts ele vai reclamar isso mesmo. A minha teoria ela é elegante, eu peguei aqui a política internacional da realidade complexa e teorizei. Tá? Então ela vai falar, as teorias são excessivamente objetivas do ponto de vista epistemológico. E o problema ontológico, que é a dificuldade em lidar com causas não observáveis, como as ideias, motivações e a construção social da vida social. Tá? Então, os racionalistas eles padecem desses problemas aqui. Ela é reflexivista, ela é pós-moderna, ela é reflexivista, mas ela vai afirmar que apesar da literatura reflexivista entender que a análise causal rumeniana dos racionalistas é problemática, os próprios reflexivistas que defendem que não se deve fazer análises causais, eles utilizam da importância da causa. Tá? Então, um exemplo que eu dou, quando o Cox fala que o bloco hegemônico, né, é a causa da hegemonia, dos problemas, ele está trabalhando com causa eficiente. A causa só não é observável do ponto de vista empírico, mas ele também está trabalhando com causas. Então não vem para cá dizer que isso é análise não causal. Uma teoria para algum propósito. Ele fala que os outros fazem uma teoria para algum propósito. Também. Então, outras hipóteses, por exemplo, que o colonialismo ele gerou o subdesenvolvimento. O colonialismo causou o subdesenvolvimento. E não só causou, como ele impede, ele coloca os estados na periferia e impede a ascensão desses estados. Isso não é observável, ou o Ricardo vai poder falar melhor a abordagem decolonialista, que também é nesse sentido, né? Não observável, você não observa a colonização intelectual no mundo, você não observa do ponto de vista empírico, mas também está trabalhando com causa. Ela causa alguma coisa. Então, qual é o problema central aqui da Kirk, que ela chama a atenção? É que mesmo os reflexivistas que defendem uma análise não causal, eles se utilizam de causa. E causa no mesmo sentido do David Hume, uma causa eficiente. Eles buscam uma causa eficiente. Não sei se ficou claro. Talvez ele utilize melhor avança por uma pluralidade de causas, uma multicausalidade, que várias causas trabalhando ao mesmo tempo e se interligando, e às vezes é difícil definir qual vem primeiro. Não, essa é a alternativa que ela propõe. É a alternativa que ela propõe, acho que eu estou avançando essa é a alternativa dela. Porque, como eu disse, mas eu quero dizer que talvez sem querer eles estão quase caindo nisso. Esses reflectivistas que negam dizer que há causas, mas há causas meio que nas entrelinhas do seu pensamento. É que eles também apresentam uma causa. Apresentam uma causa, mais uma causa, sem querer apresentar a causa. Eu não lembro se a gente pode dizer que eles apresentam mais de uma causa. No sentido, por exemplo, do Cox, né? A ideia de que o bloco é hegemônico. Ele pega ali causas materiais, ideias e instituições. As três ali, mas no limite você tem aquilo ali formando o bloco hegemônico e uma causa, né, atuando. Então, nesse sentido, também é uma herança da tradição de David Hume. Mas eu acho que é interessante pontuar é que já existe essa via média. E o Wendt representa. Ou seja, reflexivistas que já utilizam causa eficiente. Eu acho que a gente pode voltar mais atrás, ou seja, usar a causa nesse sentido eficiente em causa material, que são ideias no sentido aristotélico, pegar um Lévi-Strauss, talvez, não sei se no estruturalismo ele utiliza ideias quando vai falar sobre antropologia estrutural. Eu não li a respeito sobre os sistemas mundos do Wallerstein, mas eu acho que ele deve ter uma... Também é causa. É causa. É uma série que vai dar uma grande causa. Mas aí ele admite que utiliza a causa. Só que ele faz um trabalho reflexivista, porque ele admite causa, mas admite valores e ideias. O Waltz não. O Waltz não admite valores e ideias. Nem a racionalidade. Nem a racionalidade. O Waltz admite. Qual é o objetivo da obra?
Portanto, é libertar a prática de teorizar as relações internacionais do discurso dominante humaniano de causas e propor uma concepção alternativa de análise causal para pesquisas da política mundial. Então, é aí que ela vai na alternativa aristotélica de 4 causas, né? Então, ela vai propor uma discussão agora ontológica, né? Ou seja, qual é a essência da causa? Né? O que é a causa? E não quais são... Porque assim, o debate metodológico seria quais os melhores métodos para identificar a causa. Um debate epistemológico é como nós conhecemos as causas. E ela quer ir mais fundo ainda, ela quer um debate ontológico. Não, o que é a causa? Esse é o debate central da ciência. Se eu quero conhecer, explicar e prever, eu preciso ir à origem do fenômeno. O elemento que produz o fenômeno percebido por uma consciência. Por isso que a discussão causal é tão importante. Nas relações internacionais, o que produz a guerra? Porque a guerra é encarada como um mal em si mesmo. Todo o nosso debate, qual é a causa do conflito? Como as relações se processam e geram conflitos. Então, o que você observa? A busca das causas últimas do fenômeno é que permite a sua explicabilidade. Se isto for conseguido, nós podemos, ao agir sobre as causas, evitar a recorrência de tal fenômeno. E além disso, os reflexivistas, como partem de uma base epistemológica diferente, eles também abandonam toda a tradição de pesquisa dominante. Então, também desconstruir a forma tradicional como será que não se faz ciência. Não perde um tipo de organização metodológica da ciência? Perde. Eu acho que é interessante a gente debater essas questões. Claro que perde. É lógico que do lado a gente... Mas é porque isso é questionável. É exatamente essa a questão. O método tradicional de sucesso nas ciências exatas, enfim, quando chega nas ciências humanas, ele é mais um método de status quo. Ele é mais um método pretensamente imparcial, pretensamente distante. Para os fins, para as necessidades de emancipação social, eles não servem. É que é engraçado, porque eu trabalho em segurança internacional, paradigma de securitização, por exemplo, que é uma abordagem que pode ser reflexivista, usando o Wendt e o outro autor que eu esqueci, que é um holandês. Eles tentam fazer uma abordagem que utiliza fatores causais, a teoria do discurso, e eles falam que que ousam até fazer previsões. Mas o que eu trabalho, isso que a gente observa é interessante como eles explicam o fenômeno. Eu acho, também não consigo avaliar o que é bom essa maneira de explicar deles, também porque é muito abrangente. Mas é engraçado que eles ousam para fazer previsões e até agora não sei como que eles avaliam essas previsões, né? Ou seja, eles não dão a cara a tapa, por vezes parece não falsificáveis as previsões que eles fazem. Mas é a divisão da disciplina. Você tá no cerne da divisão, você tá é isso. Mas os questionamentos que tu traz são bem esses da divisão da disciplina. Não conversa. Um não aceita o método, a epistemologia do outro. Quem viu que teve teoria 2, né? Viu. Talvez a questão da dificuldade de falsear uma teoria reflexivista seja o cerne da crítica do racionalista. Porque se você tem várias causas possíveis, por exemplo, dessas 4 aí, você capta tanta explicação que daqui a pouco ela é infalciável. Mas tudo cabe aí dentro, exatamente. Quase que E os reflexivistas não estão preocupados em construir argumentos falseáveis. Eles não querem dar cara a tapa. O primeiro texto que a gente estudou foi o Mersheim. Sim. E o que o Mersheim dizia naquele texto? Que o campo das relações internacionais é o mais amplo. É o mais amplo, é mais complexo. Toda a atividade humana, portanto a complexidade é o centro e a dificuldade é muito maior. Por isso, teorias. Por isso que precisamos de teoria.
Consequentemente, ele é complexo, me desculpa, mas não significa que nós possa ser explicado. devemos evitar de centrar nosso contorno de internacionalistas. Nós somos uma ciência, nós não somos uma Sim, nós não, partimos de um apanhado de ciência, mas nós temos as nossas teorias que estão em formação, digamos, estamos formando aí os nossos métodos, mesmo o construtivismo vem de outras áreas, mas a gente tem que cercar, a gente tem que formar um senso de identidade para relações internacionais. Sem negar a multidisciplinaridade inerente a ela. É que eu acho que Dá uma sim, certa sim. fragilidade às teorias, até certo Então, ponto. o que a gente aprende da coisa? Que ela oferece um conjunto de possibilidades de reflexão para que a gente possa pensar os problemas e a forma como nós explicamos esses mesmos problemas e a sua resolutividade. Quer dizer, a causa para mim, bem, há dois elementos básicos para teorizar. Por quê, como e qual. Essas três perguntas precisam ser respondidas. Quando você busca as respostas para as perguntas, estou tentando aqui pensar teoricamente e operacionalizar o raciocínio da autora. Você vai ter que identificar os atores. Atores sozinho é a mesma coisa que um grão de areia no deserto, uma morga dura, precisa do vento. Então, os atores têm que estar em movimento, têm que estar em relação. Esse contexto tem que ser construído antes de se pensar as possíveis construções de teorias que vão permitir encontrar as respostas. A teoria não é a resposta. A teoria é o caminho para a construção de possíveis respostas ou de construção de premissas que sustentam o edifício teórico. O desafio, mesmo reflexivista, permanece. Nós vamos encontrar as causas, isso nos permite, de forma positivista, de novo, assumir as hipóteses que presidem os fenômenos e que permitam estudar os fenômenos. Me parece que, pela fala dos senhores, o círculo continua com algum avanço, mas ainda precisa ser fechado. E esse é o desafio de passar todo o dia para os nossos alunos. Que respostas tais corpo teórico dá? Quais as premissas ou as hipóteses que sustentam esse corpo teórico? As mesmas perguntas que o Hobbes fez. Ele disse, em política internacional eu quero entender pelo menos a causa do conflito. E essa causa vai aparecer dentro da própria estrutura do sistema. A autora coloca que uma nova alternativa de análise causal conduziria a disciplina para um diálogo com as outras disciplinas sociais e não sendo algo isolado, mas sim, pelo fato dela ser ampla, justamente ela precisa dialogar com as outras disciplinas. E aí, RI passa a ter mais relevância enquanto uma área de conhecimento de complexidade da realidade social, da realidade global, e aí entra a questão de superar os domínios tradicionais para uma abertura para outras questões das relações internacionais, ou seja, do mundo, do aspecto global.